Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo, de novo na área e hoje para trazer aqui um assunto meio complicado, tá? Eu até gostaria de dizer que essa thumb é uma thumb chamativa, que era só para atrair atenção, mas infelizmente é a verdade. Você, eu, todos os brasileiros são verdadeiros palhaços do INSS. E eu vou te provar aqui, por A mais B, que isso é verdade. E aí você toma muito cuidado, porque provavelmente você vai sair daqui deste vídeo tão revoltado quanto eu fiquei quando eu comecei a pesquisar sobre isso e a fazer aí, né, principalmente alguns cálculos. Eu vi nas redes sociais uma notícia bastante interessante desse blog, meutudo.blog. E ele traz o seguinte, é uma pergunta, né, provavelmente de algum inscrito. Quanto devo contribuir para me aposentar com 3 salários? E aí eles trazem aqui, né, a matéria e, resumindo, ela fala o seguinte, que hoje, com salário mínimo a R$ 1.518, 3 salários mínimos seriam R$ 4.554, então você tendo aportado R$ 637,56 por mês, pagando para o INSS, você ia ter essa aposentadoria de R$ 4.554. Então vamos lá, vamos analisar a primeira parte. Primeiro, hoje isto é verdade. Amanhã não sabemos. Porque se tem uma coisa que é certa, é a seguinte: vão fazer uma nova reforma da Previdência. E você acha que essa nova reforma da Previdência vai ser boa para o cidadão comum brasileiro? Ou para o afegão médio, né? Como gosta de chamar o Emílio Zurita? Você acha realmente que isso vai ser bom? É claro que não vai, né, pessoal? Ou eles vão aumentar provavelmente a idade da aposentadoria, eu já falei sobre isso aqui, ou vão reduzir os valores aí, o teto e os valores pagos, né, para a maioria, pelo menos, dos contribuintes, ou as duas coisas. Não tem para onde correr. Aí eu vi uma outra notícia que dá conta do seguinte, que quando você se aposenta, em média, você perde 40% do seu salário. Então, vamos supor que o seu salário era 10 mil, você tinha um bom ganho aí para sustentar a sua família, você se aposentou, geralmente ele vai cair aí para cerca de 6 mil reais. Você conseguiria viver com 40% a menos do seu salário hoje? Responde aí para mim. E aí o que acontece? A gente vê isso para muita gente vai questionar, vai falar, Luiz, não é bem assim, você está exagerando, porque... Então eu vou te dar exemplos reais, tá? Que eu vivo, meu dia a dia. Eu vejo, a minha mãe e a minha sogra são viúvas e recebem a pensão, né? As aposentadorias do meu sogro e do meu pai. E eu vejo todos os dias elas fazendo contas e mais contas, se vai dar para passar esse mês, se o plano de saúde aumentar, como é que eu vou fazer, meu Deus, é um desespero, é um verdadeiro desespero. Então eu falo para você, você vive essas coisas, se você olhar ao seu lado, não sei, seu pai, sua mãe, seus tios, alguém aí em volta, deve estar passando por essa situação, porque ela é muito comum no Brasil. Tem que ter ajuda aí de algum auxílio ou da família, e aí você tem situações muito complicadas. Agora, vamos voltar à questão dos R$ 637,56. Eu achei muito interessante. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, vou colocar isso aqui numa planilha. E aí eu fui lá e coloquei isso numa planilha durante 35 anos, que seria o período de contribuição. Você tem que, se você colocasse R$ 637,56, ao invés de você ir lá e contribuir isso com o INSS, você paga só o obrigatório, né, que você não tem para onde fugir, você é obrigado, já desconta, inclusive, na fonte, né, você não tem nenhuma opção de não descontar, mas se você conseguir pagar o mínimo lá, e aí você pegar esses 637,56 e falar assim, não, eu vou fazer uma coisa minha, eu vou aplicar esse dinheiro aqui e vou colocar esse dinheiro para render, vamos ver o que vai acontecer com ele. E você colocasse pelos mesmos 35 anos, que hoje é o tempo mínimo, né, que você tem que trabalhar para poder
chegar à sua aposentadoria, você chegaria aí, pasmem, R$3.514.000. É isso mesmo. E sabe o que é mais impressionante? É quando você vai para o gráfico que mostra essa aplicação, ele te mostra o quê? Que o valor investido foi de R$268.412. Ou seja, você teve de juros R$3.245. Aqui são duas perguntas. Primeiro, o governo pega esse dinheiro seu, então os seus R$637, o meu, vamos colocar aí de milhões de brasileiros. O que faz com esse dinheiro? Você fica sabendo o que é feito com o seu dinheiro? Não, né? Mas, no final de 35 anos, ele te promete que você vai ganhar aí a merrequinha para poder viver tranquilo, né? Ele fala que dá para você pagar e ter uma vida legal. O que eu falo para vocês é, pensem bastante sobre isso. Por quê? Porque quando você não analisa essas situações, você acredita nas conversas fiadas que o governo te conta, e aí você compra isso. Quando você chega, hoje você consegue fazer um bico, você consegue estudar mais, fazer um curso, mudar, melhorar o seu nível aí, né, o emprego, e aí ganhar um pouco mais e conseguir ter uma renda maior. Tá, mas e quando você chegar a 60, 65, 70 anos? E aí você se deparar com, de repente, uma mudança, ou mesmo com esse valor aí, não pensou? Porque o reajuste é ridículo, né? Então, imagine que daqui, não sei quanto tempo, quando você tiver 60, 65, 70 anos, conseguir se aposentar, esse valor aí de 4.500 e pouco, vamos supor que esteja em 6.000, né? Você vai conseguir sobreviver com esse dinheiro? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. São duas coisas aqui, tá? Então, primeiro, eu queria trazer esse assunto para poder realmente informar e despertar em você a clareza dessa situação. Porque quando você conhece, você já tem ferramentas, o seu cérebro já pode trabalhar para falar, não, eu não quero isso para mim, eu quero mudar. E a segunda é você ficar tão indignado com essa situação como eu fiquei quando eu comecei a estudar esse assunto e resolva falar, não, chega, eu vou ter que dar um jeito para que eu consiga ter uma renda melhor no futuro. E aí eu vou fazer uma provocação para você. O que você prefere? Chegar lá na frente, esperar, só pagando as suas contas aí, gastando todo o seu salário, e chegar lá na frente e perder 40% do valor do seu salário, ou você pegar o seu salário hoje, separar 10, 15% que seja dele, para você poder aplicar por sua conta, você vai atrás, você vai estudar e vai ver qual o melhor investimento, coloca esse dinheiro para trabalhar para você, e daqui 30, 35 anos, você ter isso aí, esse colchão, né, esse suporte para te dar uma tranquilidade, e não depender desse dinheiro do governo, já que você sabe que vai haver essa redução de 40% no seu salário em média, né, quando você for se aposentar. O que você acha mais viável? O que é melhor? Muita gente não pensa nisso. E aí deixa para pensar só lá na frente. Só que quando chega lá na frente, não tem mais o que fazer. Então eu acredito que esse vídeo pode gerar nas pessoas aí uma preocupação, que deve sim gerar uma preocupação, mas também gerar uma determinação para poder falar, não, eu vou fugir desse sistema, eu vou fugir dessa condição que a maioria, né, dos brasileiros, eu posso dizer, se encontram hoje escravos do INSS. Tá bom? Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Se você gostou, só peço para que deixe o like, comente, compartilhe e não esqueça, nós temos mais de 100 vídeos para te ajudar nessa caminhada. Tá bom? Obrigado. Até o próximo.